Continuando nossa história, depois da morte da Catherine. Aquela sexta-feira foi o último dia bonito durante o mês inteiro. À noite, o tempo virou. O vento soprou de sul para nordeste e trouxe primeiro chuva, depois neve e geada. Na manhã seguinte, mal se podia imaginar que houvera 3 semanas de verão. As prímulas e açafrões foram soterrados pelas correntes geladas, as cotovias se calaram e os brotos verdes das árvores murcharam e enegreceram. E a manhã fria se arrastou, triste e lúgubre. O Sr. Linton permaneceu em seu quarto. Eu tomei posse do salão abandonado, transformando-o em um berçário. E lá fiquei, com aquele pedacinho de gente no colo, como uma boneca chorosa. Estava embalando o bebê para lá e para cá, enquanto observava os flocos de neve se acumularem na janela, com cortinas abertas. Naquele momento, a porta se abriu e alguém entrou sem fôlego e rindo. Por um momento, minha raiva foi maior do que a surpresa. Pensei que fosse uma das criadas e gritei: "Pare com isso! Como se atreve a mostrar a sua doidice aqui? O que diria Sr. Linton se a ouvisse?" "Perdoe-me", respondeu uma voz conhecida. "Mas sei que Edgar está deitado e não consegui me controlar." Dizendo isso, a pessoa que falava avançou para junto do fogo, arquejando e apoiando um dos lados do corpo com as mãos. "Corri todo o caminho do Morro dos Ventos Uivantes até aqui", continuou ela depois de uma pausa. "E algumas vezes quase voei. Perdi a conta das vezes em que caí. Todo o corpo me dói. Não fique assustada, assim que puder lhe explico tudo. Só peço que tenha a bondade de mandar preparar a carruagem para levar-me até Gimmerton. E diga a uma criada que pegue algumas roupas do meu guarda-roupa." A intrusa era a Sra. Heathcliff. Ela certamente não parecia em condições de rir. Seu cabelo molhado escorria pelos ombros ensopado de água de neve. Usava um dos seus vestidos comuns de menina, mais adequado à sua idade do que à sua posição. A saia era curta, assim como as mangas, sem nada a cobrir-lhe a cabeça ou o pescoço. O vestido de seda fina, encharcado, colava-se ao seu corpo. Apenas um par de sandálias leves protegia-lhe os pés. Além disso, tinha um corte profundo sob a orelha, que só o frio impedira de sangrar em profusão. O rosto branco estava arranhado e contundido, e o corpo mal era capaz de aguentá-la devido à fadiga. Com tudo isso, o senhor poderá imaginar que o meu susto inicial não se abrandou muito, quando tive tempo de examiná-la melhor. "Minha querida menina", exclamei, "não vou a parte alguma nem ouvirei nada até que tire todas essas roupas molhadas e vista alguma coisa seca. E certamente não irá para Gimmerton hoje à noite, portanto não é necessário pedir a carruagem." "Por certo que vou", disse ela, "a pé ou de carruagem, embora não faça objeção a vestir uma roupa decente. Veja como a água escorre pelo meu pescoço. Com o calor do fogo até dói." Isabela insistiu que eu cumprisse suas ordens, antes de me deixar tocá-la. E só depois que avisei o cocheiro e mandei uma criada empacotar algumas roupas mais necessárias, foi que me permitiu tratar-lhe o ferimento e ajudá-la a mudar de roupa. Quando acabei minha tarefa, e ela já estava sentada numa poltrona junto à lareira, com uma xícara de chá diante de si, disse: "Agora, Ellen, sente-se em frente a mim. Mas leve daqui o pobre bebê de Catherine. Não me agrada vê-lo. Não deve pensar que não gosto de Catherine, só porque me comportei de modo tão tolo quando cheguei. Chorei amargamente, sim, e com mais razão para chorar do que qualquer outro. Nós nos separamos brigadas, você se lembra, e não consigo me perdoar. Mas justo por isso, eu não ia ter compaixão por ele. Aquela fera cruel. Me alcance o atiçador. Esta é a última coisa dele que tenho comigo." Retirou do dedo anular a aliança de ouro e atirou-a ao chão. "Vou esmagá-la", continuou amassando-o com irritação infantil. "E depois vou queimá-la." Pegou a aliança do chão e atirou às brasas. "Aí está. Ele que compre outra se me pegar de volta. Seria bem capaz de vir me procurar, só para provocar Edgar. Não ouso ficar aqui, para que ele não meta essa ideia maldita naquela cabeça. E além disso, Edgar não foi bondoso comigo, foi? E não vou pedir-lhe ajuda, nem trazer-lhe mais problemas. A necessidade me obrigou a buscar abrigo aqui. Mas se não tivessem me dito que Edgar estava no quarto, teria parado na cozinha, lavado o rosto, me aquecido um pouco e pedido a você que me trouxesse o que preciso e partiria outra vez para qualquer lugar fora do alcance do meu maldito, daquele demônio encarnado. Ele estava numa fúria terrível. Imagine se tivesse me pego. É uma pena que Earnshaw não seja páreo para ele em termos de força. Se Hindley fosse capaz de enfrentá-lo, eu não teria partido antes de vê-lo destruído." "Bem, não fale tão rápido, senhorita", interrompi. "Vai desarranjar o lenço que atei em volta do seu rosto e o corte volta a sangrar.
Beba seu chá, tome fôlego e pare de rir. O riso não tem lugar debaixo desse teto, e também não condiz com seu estado. Não há como negar que seja verdade, respondeu ela. Escute só essa criança, chora o tempo todo. Leve-a para longe dos meus ouvidos por 1 hora. Não devo me demorar mais do que isso. Toquei a campainha e entreguei a criança aos cuidados de uma criada. Então perguntei o que a tinha levado a fugir do Morro dos Ventos Vivantes com tal urgência e para onde pretendia ir, já que se recusava a ficar conosco. Eu deveria e até gostaria de ficar, respondeu ela, para consolar Edgar e cuidar do bebê, e também porque a granja é meu lar de direito. Mas lhe digo que Heathcliff não permitiria. Acha que ele suportaria ver-me engordar e ser feliz? Ou achar que vivemos em paz sem vir envenenar o nosso sossego? Agora eu tenho a satisfação de saber que ele me detesta a ponto de ficar seriamente aborrecido se me tiver ao alcance dos olhos ou do ouvido. Quando apareço diante dele, noto que os músculos do seu rosto se contraem de modo involuntário, numa expressão de ódio. Em parte porque sabe dos bons motivos que tenho para sentir a mesma coisa por ele, e em parte por aversão natural. Esse ódio é tão forte que eu tenho certeza de que ele não me perseguiria por toda a Inglaterra, supondo que eu consiga fugir, e até lá tenho que estar longe. Já desisti do meu primeiro desejo de ser morta por ele. Prefiro que ele se mate. Heathcliff teve sucesso em destruir o meu amor, de modo que estou à vontade. Ainda posso recordar o quanto o amei e posso imaginar que talvez ainda o amasse, se... Não. Mesmo que ele tivesse me amado com paixão, sua natureza diabólica teria se revelado de alguma maneira. Catherine devia ter um gosto muito pervertido para estimá-lo tanto, conhecendo-o tão bem. Monstro! Quem dera fosse banido da existência e da minha lembrança. Silêncio. Não fale assim. Ele é um ser humano, disse eu. Seja mais caridosa. Há homens ainda piores do que ele. Ele não é um ser humano, respondeu ela. E não tem nenhum direito à minha caridade. Entreguei-lhe o meu coração que ele tomou e esmagou até a morte, e atirou-me de volta. As pessoas sentem com o coração, Ellen. E já que ele destruiu o meu, não sou capaz de sentir pena dele. E não vou sentir. Mesmo que ele se lamente até o dia da sua morte e chore lágrimas de sangue por Catherine. Não quero fazer isso. Não mesmo. Nesse momento, Isabela começou a chorar, mas logo recomeçou, enxugando as lágrimas. Você me perguntou o que me levou a fugir, afinal. Fui obrigada a tentar, pois consegui enfurecê-lo acima da sua própria malignidade. Arrancar os nervos com ferro em brasa requer mais frieza do que apenas rebentar a cabeça. Ele estava angustiado a ponto de esquecer a prudência diabólica que ostentava e passou a agir com violência assassina. Senti grande prazer em exasperá-lo e esse prazer despertou meu instinto de preservação. Então me libertei. E se algum dia eu cair novamente em suas mãos, ele tem o direito de querer vingança. Ontem, você sabe, o Sr. Earnshaw deveria ter vindo ao funeral. Ele se manteve sóbrio com esse propósito. Ou mais ou menos sóbrio, pelo menos não foi dormir às 6 horas, furioso para se levantar ao meio-dia ainda bêbado. Por conta disso, levantou-se, deprimido num espírito suicida, tão incapaz de ir à igreja quanto a um baile. Em vez de sair, sentou-se junto à lareira e começou a tomar um copo atrás do outro de gin e conhaque. Heathcliff, estremeço só de dizer esse nome, tornou-se um estranho em casa, do último domingo até hoje. Se foram os anjos que o alimentaram ou seus irmãos das profundezas, eu não sei dizer, mas não fez uma refeição conosco durante quase uma semana. Vinha para casa ao amanhecer e subia para o seu quarto, trancava-se lá dentro como se alguém sonhasse em desejar a sua companhia. E lá ficava, rezando como metodista. Só que a divindade a quem orava era insensível como o pó cinza, e quando se dirigia a Deus confundia-o de modo curioso com seu próprio pai negro, o diabo. Ao concluir essas preciosas orações, que geralmente duravam até que ele ficasse rouco e a voz se estrangulasse na garganta, tornava a sair sempre direto para a granja. Admiro-me que Edgar não tenha chamado um guarda para prendê-lo. Para mim, por mais triste que estivesse com a morte de Catherine, era impossível deixar de considerar como um feriado esse tempo em que estive livre daquela opressão degradante. Recuperei ânimo suficiente para suportar sem chorar os eternos sermões de Joseph e para andar de um lado para o outro da casa sem o passo de um ladrão, assustado como fazia antes. Nem pense que eu chorava por qualquer coisa que Joseph dissesse, mas ele e Harrington são companheiros abomináveis. Preferia sentar-me junto a Hindley e ouvir a sua conversa horrível do que ficar com o patrãozinho e seu leal partidário, aquele velho odioso. Quando Heathcliff está em casa, muitas vezes sou obrigada a procurar companhia deles na cozinha ou então morrer de fome naqueles quartos vazios e úmidos. Quando ele não está, como foi o caso desta semana, ponho uma mesa e uma cadeira junto à lareira na sala e não me importo com o que o Sr. Earnshaw faz do tempo dele.
Ele, por sua vez, não interfere com os meus arranjos. Agora está mais quieto do que antes se ninguém o provoca, mais mal-humorado e deprimido e menos furioso. Joseph afirma com certeza que ele é outro homem, que Deus lhe tocou o coração e que foi salvo, como se fosse pelo fogo. Estou quebrando a cabeça para descobrir sinais dessa mudança favorável, mas isso não é da minha conta. Ontem à noite, sentei-me no meu canto lendo alguns velhos livros até bem tarde, quase meia-noite. Parecia tão triste subir com a neve caindo aos turbilhões do lado de fora e os meus pensamentos voltando a todo momento ao cemitério e à sepultura recém-aberta. Mal ousava erguer os olhos da página aberta diante de mim. Tantas vezes aquela cena melancólica tomava, no mesmo instante, o lugar do livro. Hindley sentava-se à frente, a cabeça enterrada nas mãos, talvez meditando sobre o mesmo assunto. Havia parado de beber até o desvario e não se mexia nem falava há 2 ou 3 horas. Não havia outro som na casa que não fosse o rugir do vento lá fora, que de vez em quando sacudia as janelas, o suave crepitar das brasas na lareira e o estalido do apagador de velas quando eu, às vezes, removia o comprido pavio da vela. Harrington e Joseph provavelmente já estavam dormindo a sono solto. Era muito, muito triste, e eu lia e suspirava, pois me parecia que toda a alegria desaparecera do mundo para nunca mais voltar. O doloroso silêncio foi quebrado, após um longo tempo, pelo som do trinco da cozinha. Heathcliff voltara de sua vigília mais cedo que de costume, devido à súbita tempestade, creio eu. A porta da cozinha estava trancada e nós o ouvimos dar a volta para entrar pela outra porta. Levantei-me e a expressão do que eu sentia chegou-me irreprimivelmente aos lábios, o que fez com que o meu companheiro que estivera olhando a porta se virasse e olhasse para mim. Vou deixá-lo do lado de fora por uns 5 minutos, exclamou Hindley. Não se opõe? Não, por mim pode deixá-lo do lado de fora a noite inteira, respondi. Faça isso. Passe a chave na fechadura e baixe as trancas. Earnshaw fez isso antes que o seu hóspede alcançasse a frente da casa. Então se aproximou, trazendo a sua cadeira para o outro lado da mesa onde eu estava. Sentou-se e procurou nos meus olhos alguma simpatia pelo ódio ardente que eu via brilhar nos seus. Como ele, ao mesmo tempo, parecia e sentia como um assassino, não pôde encontrar exatamente a mesma coisa em mim, mas encontrou o suficiente para encorajá-lo a falar. Tanto você como eu, disse ele, temos muitas contas a ajustar com aquele homem lá fora. Se não formos ambos covardes, poderíamos combinar uma maneira de resolver isso. Você é tão frouxa quanto seu irmão? Pretende aguentar até o fim e não tentar retribuir nenhuma vez? Já estou cansada de aguentar, respondi, e ficaria bem feliz com uma vingança que não recaísse sobre mim. Mas traição e violência são lanças de 2 gumes. Ferem aqueles que recorrem a ela mais do que aos seus inimigos. Traição e violência são apenas a justa recompensa da traição e da violência, gritou Hindley. Senhora Heathcliff, não lhe peço que faça nada, só fique sentada, imóvel e muda. Diga-me, é capaz disso? Tenho certeza de que teria tanto prazer quanto eu em testemunhar o fim da existência desse demônio. E a menos que o vença, ele será a sua morte e também a minha ruína. Que se dane esse patife do inferno. Bate na porta como se já fosse dono da casa. Prometa ficar calada e antes que o relógio volte a bater as horas, faltam 3 minutos para 1, será uma mulher livre. Tirou do bolso do peito o instrumento que eu lhe descrevi na minha carta e já ia apagar a vela. Peguei-a, porém, e segurei-lhe o braço. Não vou ficar calada, disse eu. E o senhor não deve tocá-lo. Só deixe a porta fechada e fique quieto. Não, eu já tomei a minha decisão, por Deus, e juro que vou cumpri-la, gritou a criatura desesperada. Vou fazer-lhe esse favor mesmo contra sua vontade. E farei justiça a Harrington. E não precisa se dar ao trabalho de me proteger. Catherine está morta. Nenhum ser vivo me lamentaria ou sentiria vergonha se eu cortasse a minha garganta agora mesmo. E já está na hora de pôr um fim a isso. Era como se eu lutasse com um urso ou discutisse com um louco. O único recurso que me restou foi correr a uma janela e avisar a suposta vítima do destino que a esperava. Então gritei em um tom triunfante. É melhor buscar abrigo em outro lugar essa noite. Sr. Earnshaw tem intenção de atirar em você, se insistir em entrar. É melhor abrir essa porta, sua... Respondeu ele dirigindo-se a mim com um termo elegante que não pretendo repetir. Não vou me meter nisso, retruquei. Entre e leve um tiro se lhe agrada. Cumpri o meu dever. Dito isso, fechei a janela e voltei ao meu lugar junto ao fogo. Minha reserva de hipocrisia era muito pequena para poder fingir alguma ansiedade ante o perigo que ameaçava. Earnshaw me insultou violentamente, afirmando que eu ainda amava o patife, e desafiou uma série de impropérios pela covardia que eu demonstrara. E eu, lá no fundo do meu coração, e a consciência nunca me reprovou, pensava na bênção que seria para ele se Heathcliff o livrasse dessa miséria, e na bênção que seria para mim
se ele mandasse Heathcliff para o seu lugar de direito. Enquanto eu ficava ali sentada, alimentando essas reflexões, o caixilho da janela atrás de mim foi atirado ao chão com um golpe do referido indivíduo, e seu rosto negro surgiu, com uma expressão maligna, através da abertura. As travessas da janela eram estreitas demais para permitir-lhe passar os ombros. Eu sorri exultante com a minha suposta segurança. Seus cabelos e roupas estavam brancos de neve, e os dentes afiados de canibal, revelados pelo frio e pela raiva, brilhavam na escuridão. Isabela, deixe-me entrar, eu vou fazer com que se arrependa, ele rosnou, como diz Joseph. Não posso cometer assassinato, respondi. Sr. Hindley está montando guarda na porta, com uma faca e uma pistola carregada. Deixe-me entrar pela porta da cozinha, disse ele. Hindley chegaria lá antes de mim, disse eu. E seu amor é muito pobre, se não pode aguentar uma nevasca. Deixou-nos dormir em paz enquanto brilhou a lua de verão, mas assim que sopra uma rajada de vento, você corre em busca de abrigo? Heathcliff, se eu fosse você, ia me estirar sobre a sepultura dela e morreria como um cão fiel. De certo, não vale mais a pena viver nesse mundo, não é mesmo? Você conseguiu me convencer totalmente que Catherine era toda a alegria da sua vida. Não posso imaginar como pensa sobreviver à sua perda. Ele está aí, não está? Exclamou Earnshaw, correndo para a abertura. Se eu conseguir colocar o braço para fora, posso atingi-lo. Receio, Ellen, que você me considere uma pessoa muito má, mas não sabe de tudo ainda, por isso não julgue. Nem mesmo contra a vida dele eu ajudaria ou permitiria um ataque, mas posso desejar que ele morra. Por isso fiquei terrivelmente desapontada e aterrorizada com as consequências das minhas palavras sarcásticas quando ele se atirou sobre a arma de Earnshaw e arrancou-a de suas mãos. A arma disparou e a faca, dobrando-se, cravou-se no pulso do próprio dono. Heathcliff retirou-a usando extrema força, abrindo um rasgo na carne de passagem, e enfiou a faca no bolso ainda gotejando sangue. Pegou então uma pedra, arrebentou a divisão entre os dois batentes da janela e saltou-os para dentro. Seu adversário havia caído inconsciente devido à dor excessiva e ao fluxo de sangue que esguichava de uma artéria ou de uma veia importante. O patife pisoteou, deu-lhe vários chutes e bateu a cabeça de Hindley várias vezes contra o caixilho, enquanto me segurava com uma das mãos para impedir que eu chamasse Joseph. Mostrou renúncia sobre-humana, abstendo-se de matá-lo. Desistiu, afinal, quando já estava sem fôlego, e arrastou o corpo, aparentemente inanimado, para o sofá. Ali rasgou a manga do casaco de Earnshaw e amarrou a ferida com brutal aspereza. Cuspia e praguejava durante a operação com a mesma energia com que o pisoteara momentos antes. Vendo-me em liberdade, não perdi tempo e corri à procura do velho Joseph. Entendendo aos poucos o sentido da minha precipitada narrativa, apressou-se a descer ofegante, saltando os degraus de 2 em 2. O que se há de fazer agora? O que se há de fazer agora? Se há de fazer isso, trovejou Heathcliff. O seu patrão está louco, e se durar mais um mês vão mandá-lo para um asilo de loucos. Que diabo lhe deu para me trancar para fora, seu cão de caça desdentado? Não fique aí parado, resmungando e rosnando. Ande logo, não vou cuidar dele. Lave isso tudo e cuidado com as faíscas da vela. Mais da metade desse infeliz é puro conhaque. Então o senhor o matou? Exclamou Joseph, erguendo as mãos e os olhos horrorizado. Nunca vi coisa igual a esta. Queira Deus! Heathcliff deu-lhe um empurrão que o deixou de joelhos no meio do sangue e atirou-lhe uma toalha. Mas em vez de secar o sangue, Joseph uniu as mãos e começou a rezar. E eu comecei a rir com seu estranho fraseado. Estava num estado mental em que nada mais me chocava. Tão insensível, na verdade, quanto certos malfeitores ao pé da forca. Oh, esqueci-me de você, disse o tirano. Você é que deve fazer isso. Abaixe-se. Então conspirou com ele contra mim, não é, sua víbora? Ora, aí está um trabalho perfeito para você. Sacudiu-me até que os meus dentes batessem e me atirou ao lado de Joseph, que continuava a rezar com firmeza. O criado então se levantou, jurando que partiria direto para a grande Thrushcross. O Sr. Linton era um magistrado, dizia, e mesmo que tivesse perdido 50 esposas, devia investigar aquele caso. Estava tão firme em sua resolução que Heathcliff julgou conveniente exigir da minha própria boca uma recapitulação do que acontecera. Ficou me pressionando, arquejando de maldade, enquanto eu, relutante, contava o sucedido em resposta às suas perguntas. Deu um trabalho enorme convencer o velho de que Heathcliff não fora o agressor, especialmente porque minhas respostas eram arrancadas à força. O Sr. Earnshaw, porém, logo convenceu de que ainda estava vivo. Joseph apressou-se a ministrar-lhe uma boa dose de conhaque e, graças a esse socorro, seu patrão logo recuperou os movimentos e a consciência. Heathcliff, sabendo que o seu oponente ignorava o tratamento recebido enquanto estava inconsciente, disse-lhe que estivera em delírio alcoólico, que não ia levar em conta a sua conduta atroz
e que o aconselhava a recolher-se à cama. Para minha alegria, Heathcliff nos deixou depois de dar esse judicioso conselho e Hindley estirou-se sobre a pedra da lareira. Corri para o meu quarto espantada de ter escapado com tanta facilidade. Essa manhã, quando desci, cerca de meia hora antes do meio-dia, o Sr. Earnshaw estava sentado junto ao fogo em péssimo estado, e seu gênio mau, quase tão abatido e medonho quanto ele, apoiava-se na lareira. Ninguém parecia inclinado a almoçar e depois de esperar até que toda a comida sobre a mesa esfriasse, comecei sozinha. Nada me impediu de comer com apetite. Tive até um sentimento de satisfação e superioridade, quando às vezes lançava um olhar aos meus silenciosos companheiros e sentia o conforto de uma consciência tranquila. Depois que terminei, arrisquei-me a tomar a insólita liberdade de me aproximar do fogo, rodeando a cadeira de Earnshaw e me ajoelhando no canto ao seu lado. Heathcliff não olhou para mim. Então ergui o olhar e contemplei-lhe as feições, quase com a mesma confiança que teria se elas tivessem se transformado em pedra. A testa, que uma vez achei tão viril e agora a acho tão diabólica, mostrava a sombra de uma pesada nuvem. Os olhos de basilisco estavam quase apagados pela insônia, e talvez pelo pranto, pois os cílios estavam úmidos. Os lábios, destituídos do sarcasmo feroz, pareciam lacrados de uma expressão de indizível tristeza. Se fosse outro, eu teria coberto a face em presença de tamanho sofrimento, mas tratando-se dele, fiquei satisfeita. E por mais ignóbil que pareça insultar um inimigo caído, não pude perder a ocasião de atirar-lhe uma seta. Sua fraqueza era a única oportunidade que eu tinha de provar a delícia de pagar ofensa com ofensa. Que vergonha, senhorita, interrompi. Até parece que nunca abriu uma Bíblia em sua vida. Se Deus castiga os seus inimigos, isso deveria lhe bastar. Acrescentar a sua própria tortura ao castigo de Deus é um ato perverso e presunçoso. De modo geral, eu concordo que deveria ser assim, Ellen, continuou Isabela. Mas qual desgraça em Heathcliff poderia me satisfazer, a menos que eu tenha uma participação nela? Preferiria que ele sofresse menos, desde que fosse eu a causar-lhe sofrimento, e que ele soubesse que eu era o motivo. Eu lhe devo tanto, e só poderia perdoá-lo sob uma condição, que fosse olho por olho, dente por dente, para cada dor de agonia, retribuir-lhe com a mesma dor, até reduzi-lo ao meu nível. E como foi ele o primeiro a ofender, deve ser o primeiro a implorar o perdão. E então? Bem, Ellen, então eu poderia demonstrar um pouco de generosidade. Mas isso é impossível. Nunca serei vingado e, portanto, nunca o perdoarei. Hindley pediu um pouco de água, estendi-lhe um copo e perguntei como estava. Não tão doente quanto desejo, respondeu ele. Mas sem falar no braço, cada centímetro do meu corpo está tão dolorido como se eu tivesse lutado com uma legião de demônios. Sim, não é de admirar, foi minha observação. Catherine costumava se gabar de que a pessoa dela o defendia de qualquer perigo físico. Queria dizer que certas pessoas não ousariam feri-lo, por medo de ofendê-la. É muito bom que as pessoas de fato não se levantem da sepultura, senão ontem à noite sua irmã teria testemunhado uma cena repulsiva. O senhor não está machucado e ferido no peito e nos ombros? Eu não sei, respondeu Hindley. Mas o que quer dizer? Ele se atreveu a me bater enquanto eu estava caído? Ele pisoteou e chutou o senhor depois de atirá-lo ao chão, sussurrei. E sua boca salivava de tanta vontade de rasgá-lo com os dentes. Ele só é homem pela metade, se tanto. O resto é demônio. Sr. Earnshaw, assim como eu, ergueu o olhar para o rosto do nosso inimigo em comum, mas Heathcliff, absorto em sua angústia, parecia insensível a qualquer coisa ao seu redor. E quanto mais ficava ali de pé, mais se refletia em seus traços o negror das suas reflexões. Oh, se Deus apenas me desse força para estrangulá-lo, na minha agonia derradeira, eu iria para o inferno com prazer. Gemeu Hindley impaciente. Fez um esforço para levantar-se, mas tornou a cair em desespero, convencido de sua incapacidade de lutar. Não, já basta que ele tenha assassinado um de vocês, observei em voz alta. Na granja todo mundo sabe que sua irmã ainda estaria viva se não fosse por Sr. Heathcliff. Afinal de contas, é preferível ser odiada a ser amada por ele. Quando me lembro de como éramos felizes, de como Catherine era feliz antes que ele voltasse, me dá vontade de amaldiçoar esse dia. É provável que Heathcliff tenha notado mais a verdade do que foi dito do que a intenção de quem falava. Percebi que lhe despertara a atenção, pois lhe caíam lágrimas dos olhos sobre as cinzas e sua respiração se transformara em suspiros sufocantes. Encarei-o de frente e ri com desdém. As sombrias janelas do inferno brilharam por um momento na minha direção. No entanto, o demônio que costumava espreitar por elas estava tão sombrio e abatido que não temia arriscar outra risada de escárnio. Levante-se e saia da minha vista, disse Heathcliff.
Imaginei pelo menos que ele tinha dito essas palavras, pois sua voz mal era inteligível. Perdoe-me, respondi, mas eu também gostava de Catherine. E o irmão dela precisa de cuidados que eu vou prestar-lhe, por amor a ela. Agora que está morta, eu a vejo em Hindley. Hindley tem os mesmos olhos de Catherine. Se você não tivesse tentado arrancá-los, deixando-os negros e vermelhos, e dela, levante-se, sua idiota miserável, antes que eu a esmague até morrer, gritou ele, fazendo um movimento que me levou também a mover-me. Imagine, então, continuei, pronta para escapar, se a pobre Catherine tivesse confiado em você e assumisse o título desprezível, ridículo e degradante de Sra. Heathcliff. Logo estaria apresentando um quadro semelhante. Ela não teria se calado diante do seu comportamento abominável. Teria achado um modo de exprimir o seu ódio e seu desgosto. O encosto do sofá e a pessoa de Earnshaw se interpunham entre mim e ele. Assim, em vez de tentar me alcançar, Heathcliff pegou uma faca da mesa e atirou na minha cabeça. Bateu embaixo da orelha e me fez interromper a frase que estava dizendo. Arrancando-a, saltei para a porta e disse outra frase, a qual espero que o tenha ferido mais fundo do que a faca me feriu. Viu pela última vez, quando corria furioso para mim, mas foi contido pelo seu anfitrião que o agarrou. E os dois caíram embolados junto à lareira. Quando passei voando pela cozinha, pedi a Joseph que fosse socorrer o seu patrão. Derrubei Harrington, que estava pendurando uma ninhada de cachorrinhos no encosto de uma cadeira perto da porta. Então, feliz como uma alma que se libertou do purgatório, saltei, corri e voei pela estrada abaixo. Depois desisti de andar pelas curvas da estrada e corri direto pela charneca, despencando pelas escarpas e me arrastando pelos pântanos. Na realidade, precipitava-me para as luzes que sinalizavam a granja Thrushcross, e prefiro 1000 vezes ser condenada a vagar para sempre nas regiões do inferno do que passar mais uma noite sequer sob o teto do Morro dos Ventos Uivantes. Isabela parou de falar e tomou um gole de chá. Depois se levantou, pedindo-me que lhe pusesse a touca e um grande chale que eu trouxera. Fazendo ouvidos moucos aos meus pedidos para que ficasse mais uma hora, subiu a uma cadeira, beijou os retratos de Edgar e de Catherine, deu-me um beijo também e desceu para tomar a carruagem, acompanhada por Fanny, que ganhia louca de alegria por recuperar a dona. Então partiu, para nunca mais voltar a essa região. Quando as coisas se organizaram melhor, porém, estabeleceu-se uma correspondência regular entre ela e o meu patrão. Creio que sua nova residência ficava no sul, próximo a Londres. Lá ela teve um filho, alguns meses após a sua fuga. Foi batizado com o nome de Linton, e desde o início ela contou tratar-se de uma criança doentia e irritadiça. Sr. Heathcliff, quando me encontrou um dia na aldeia, perguntou-me onde ela morava. Eu me recusei a contar. Disse-me então que não era coisa que lhe interessasse, só queria que ela evitasse vir à casa do irmão. Não devia ficar com Edgar, nem que ele fosse obrigado a mantê-la consigo outra vez. Embora não desse nenhuma informação, ele acabou descobrindo por algum outro criado, tanto seu lugar de moradia quanto a existência da criança. Ainda assim, não a molestou, e essa indulgência Isabela devia agradecer à aversão que ele nutria por ela, creio eu. Heathcliff, quando me via, muitas vezes me perguntava pela criança, e ao saber-lhe o nome, sorriu maldosamente e observou. Então querem mesmo que eu odeie a criança, não é? Não acho que eles queiram que o senhor saiba qualquer coisa sobre esse assunto, respondi. Mas vou tomar-lhes a criança, disse ele, na hora que eu quiser. Podem contar com isso. Felizmente, Isabela morreu antes que chegasse a essa hora. Foi cerca de 13 anos depois da morte de Catherine, quando Linton tinha 12 anos ou um pouco mais. No dia seguinte à inesperada visita de Isabela, não tive a oportunidade de falar com meu patrão. Ele evitava conversar e não estava em condições de discutir nada. Quando consegui que me ouvisse, vi que lhe agradou saber que a irmã tinha deixado o marido, a quem ele odiava com uma intensidade que sua natureza gentil mal parecia permitir. Essa aversão era tão profunda e suscetível que ele evitava ir a qualquer lugar onde fosse provável que visse Heathcliff, ou mesmo que ouvisse falar dele. A tristeza e mais esse ódio acabaram por transformá-lo num completo eremita. Desistiu do seu cargo de magistrado, deixou de comparecer à igreja, evitava a aldeia em qualquer ocasião e vivia uma vida de completa reclusão, dentro dos limites do parque e do terreno da propriedade. Só mudava essa rotina para fazer passeios solitários pela charneca ou visitas à sepultura da esposa. Geralmente à tardinha ou de manhã bem cedo, antes que os outros passantes andassem por ali. Mas ele era bom demais para ficar infeliz para sempre. Como não rezou para que a alma de Catherine viesse assombrá-lo, o tempo trouxe-lhe uma resignação, uma melancolia mais doce do que a alegria comum.
Recordava-se de Catherine com um amor terno e ardente, na esperança de que houvesse um mundo melhor para onde, sem dúvida, ela fora. E tinha afetos e consolos terrenos. Durante alguns dias, como eu disse, ele pareceu não se importar com a franzina sucessora da morta. Mas aquela frieza derreteu tão rápido quanto a neve de abril, e antes que a pequenina pudesse gaguejar uma palavra ou ensaiar um passo, já reinava como déspota no coração do pai. Foi chamada de Catherine. Sr. Linton, porém, nunca a chamou pelo nome inteiro, como nunca havia chamado a primeira Catherine pelo diminutivo. Talvez porque Heathcliff tinha o hábito de fazê-lo. A menina era sempre Cathy, para ele. Isso a distinguia da mãe, e era ao mesmo tempo um laço entre ambas. E o afeto do pai vinha muito mais dessa relação com Catherine do que de fato ser sua filha. Eu costumava compará-lo a Hindley Earnshaw e ficava perplexa ao tentar explicar de modo satisfatório por que a conduta dos dois era tão oposta em circunstâncias semelhantes. Ambos haviam sido maridos apaixonados e ambos amavam os filhos, e eu não entendia por que ambos não haviam tomado o mesmo caminho para o bem ou para o mal. Mas Hindley, eu pensava, que parecia o mais forte, infelizmente revelou-se o pior e o mais fraco. Quando seu navio se chocou, o capitão abandonou seu posto, e a tripulação, em vez de tentar salvar o barco, entregou-se ao tumulto e à confusão, não deixando qualquer esperança para a malfadada embarcação. Linton, ao contrário, exibiu a verdadeira coragem de uma alma leal e fiel. Confiou em Deus e Deus o confortou. Um esperou, o outro desesperou. Cada um escolheu o seu quinhão e, de forma justa, foram condenados a suportá-lo. Mas o senhor não há de querer ouvir o meu sermão moralista, Sr. Lockwood. Poderá julgar tão bem quanto eu todas essas coisas, ou ao menos pensa que pode, o que vem a dar no mesmo. O fim do Sr. Earnshaw foi aquilo que já era esperado. Seguiu a irmã pouco tempo depois, com uma escassa diferença de 6 meses. Aqui na granja nunca chegamos a saber direito do estado de Hindley antes de sua morte. Soube de tudo quando fui ajudar nos preparativos para o funeral. O Sr. Kenneth veio dar a notícia para o meu patrão. Bem, Nelly, disse ele certa manhã, entrando a cavalo no pátio cedo demais para não me causar alarme imediato, pressentindo más notícias. Chegou a nossa vez de prantear alguém. Quem você acha que foi agora? Quem? Perguntei, o coração batendo forte. Bem, adivinhe, respondeu ele, desmontando e enfiando a rédea no gancho junto à porta. E pegue a ponta do avental. Tenho certeza de que vai precisar. De certo não foi o Sr. Heathcliff, exclamei. Que nada! Você por acaso choraria por ele? Disse o médico. Não, Heathcliff é um rapaz muito forte e hoje está radiante. Eu o vi há pouco. Está se recuperando rapidamente desde que perdeu a sua cara à metade. Quem foi então, Sr. Kenneth? Perguntei impaciente. Hindley Earnshaw, respondeu ele. Seu velho amigo Hindley. O meu travesso compadre. Embora estejamos afastados há um bom tempo. Aí está. Eu disse que ia chorar. Mas console-se. Ele morreu fiel ao seu caráter, bêbado como um lorde. Pobre rapaz. Eu sinto muito também. Não se pode deixar de sentir falta de um velho companheiro, embora ele fosse mais ardiloso do que se pode imaginar, e me aprontou poucas e boas, mais de uma vez. Mal tinha 27 anos, parece. É a sua idade, Nelly. Quem diria que vocês dois nasceram no mesmo ano? Confesso que esse golpe foi mais duro para mim do que o choque da morte da Sra. Linton. Meu coração se encheu de antigas lembranças. Sentei-me na varanda e chorei como se ele fosse um parente de sangue, pedindo ao Sr. Kenneth que me chamasse outro criado para levá-lo até o patrão. Não pude me impedir de pensar, será que ele não foi injustiçado? Não importa o que fizesse. Aquela ideia me perseguia, tão pertinaz que resolvi pedir licença para ir ao Morro dos Ventos Uivantes, a fim de ajudar nos últimos serviços prestados ao morto. O Sr. Linton estava muito relutante em consentir, mas invoquei com veemência a condição em que se encontrava o falecido, sem ter um único amigo. Disse também ao Sr. Linton que meu antigo patrão e irmão de criação tinha tanto direito aos meus serviços quanto ele próprio. Além disso, lembrei-lhe que o menino Harrington era sobrinho de sua esposa e, na ausência de familiares mais próximos, ele deveria atuar como seu tutor. E que ele devia também verificar como ficara a questão da propriedade e cuidar dos interesses do seu falecido cunhado. O Sr. Linton não estava em condições de cuidar desses assuntos na ocasião, mas pediu-me que falasse com seu advogado, e afinal me permitiu ir ao Morro dos Ventos Uivantes. Seu advogado era o mesmo do Sr. Earnshaw. Fui procurá-lo no vilarejo e lhe pedi que me acompanhasse. Ele sacudiu a cabeça e aconselhou que deixássemos Heathcliff em paz. Disse que se a verdade viesse à tona, se descobriria que Harrington era pouco mais do que um mendigo. O pai dele morreu endividado, disse ele. A propriedade inteira está hipotecada, e a única chance para o herdeiro atual é despertar alguma afeição no coração do seu credor, de modo que ele possa ser convencido a negociar em termos mais brandos.
Quando cheguei ao Morro dos Ventos Uivantes, expliquei que tinha vindo para garantir que tudo fosse feito de modo decente, e Joseph, que me pareceu bastante abalado, demonstrou satisfação em me ver. Sr. Heathcliff disse que não via a necessidade da minha presença, mas que eu poderia ficar se quisesse e ordenar os arranjos para o funeral. O certo, observou ele, seria enterrar o corpo desse tolo numa encruzilhada sem qualquer espécie de cerimônia. Aconteceu-me de deixá-lo por apenas 10 minutos ontem à tarde, e nesse tempo ele trancou as 2 portas da casa, me deixando do lado de fora. Depois, passou a noite bebendo até se matar. Arrombamos a porta esta manhã porque o ouvimos resfolegar como um cavalo. E lá estava ele, deitado sobre o banco. Não teria acordado nem se fosse esfolado ou escapelado. Mandei chamar o Kenneth, mas ele só chegou depois que essa besta se transformara em carniça. Já estava morto, frio e rígido. E você há de concordar que seria inútil fazer mais estardalhaço por causa dele. O velho criado confirmou essa declaração, mas murmurou. Eu preferia que ele mesmo tivesse ido chamar o médico. Eu teria cuidado do patrão melhor do que ele. E o meu patrão não estava morto quando eu saí. Não estava mesmo. Insisti para que o funeral fosse respeitável. O Sr. Heathcliff disse que eu poderia fazer do meu próprio modo. Só queria lembrar-me que as despesas da cerimônia sairiam do seu bolso. Manteve um comportamento duro, descuidado, que não indicava alegria nem tristeza. Quando muito, expressava a cruel satisfação de ter acabado de executar com sucesso uma tarefa bastante difícil. Na verdade, em certo momento, cheguei a perceber no seu rosto uma expressão de júbilo. Foi quando as pessoas carregavam o caixão para fora da casa. Teve hipocrisia o suficiente para se fingir ilutado e, antes de sair para acompanhar o enterro junto com Harrington, colocou a infeliz criança sobre a mesa e murmurou com estranha satisfação. Agora, meu belo rapaz, você é meu. E vamos ver se uma árvore não cresce tão torta quanto a outra, tendo o mesmo vento a fustigá-la. O pobre inocente ficou satisfeito com aquele discurso, brincou com as suíças de Heathcliff e fez-lhe um carinho no rosto. Mas eu entendi o seu significado e observei asperamente. O menino tem que voltar comigo para a granja Thrushcross, senhor. Não há nada no mundo que lhe pertença menos do que essa criança. Foi Linton que disse isso? Perguntou. É claro, e mandou que eu o levasse. Bem, disse o patife. Não vamos discutir o assunto agora, mas sinto o desejo de fazer experiências com a educação de uma criança. Diga então ao seu patrão que se tentar arrancar-me a Harrington, terei que trazer o meu próprio filho para ocupar-lhe o lugar. Não prometo deixar Harrington ir embora sem luta, mas com certeza vou fazer com que o outro venha. Lembre-se de lhe dizer isso. Essa ameaça foi o suficiente para nos atar às mãos. Quando voltei à granja, repetia, e Edgar Linton, já pouco interessado no início, não falou mais em intervir. De qualquer modo, não creio que ele pudesse ter feito alguma coisa, mesmo que tivesse vontade. O hóspede era agora o patrão no Morro dos Ventos Uivantes. Ele tinha garantia de posse e provou isso ao advogado. Este, por sua vez, provou ao Sr. Linton que Earnshaw tinha hipotecado cada jarda de terra que possuía em troca do dinheiro para promover o seu vício do jogo. E Heathcliff era o credor hipotecário. Dessa maneira, Harrington, que devia ser agora o primeiro proprietário da região, foi reduzido a um estado de completa dependência do inveterado inimigo do pai. Vive como um criado em sua própria casa, sem nem receber a compensação de um salário. É absolutamente incapaz de reivindicar os seus direitos, pois não tem um amigo sequer e ainda vive na ignorância do quanto foi enganado. Yep. E aí temos o fim dos Earnshaw. Bom, ainda temos o Harrington, mas coitado. Será que o Harrington vai ter um final feliz? Será que alguém vai ter um final feliz?